companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 13 de dezembro. Eu sou o Patrick e topo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Irine Lopes, deputada estadual pelo PT do Espírito Santo, que comenta o ingresso do senador Fabiano Contarato ao Partido dos Trabalhadores. Olavo Brandão, do PT do Rio de Janeiro, fala sobre o Encontro Nacional Agrário do PT, ocorrido na última sexta e sábado. A companheira Ana Flávia, eleita secretária da JPT do Rio Grande do Norte, comenta a eleição, bem como Heloísa Vilela, que foi a candidata na disputa do Congresso de São Paulo. E ouvimos ainda o companheiro Ian Ribeiro, que dá os primeiros informes do credenciamento da etapa nacional do Congresso da Juventude do PT. Pessoal, a gente começa a edição de hoje do podcast retomando o informe que foi dado aqui na sexta-feira pela companheira Natália Sena acerca do debate que oficialmente está acontecendo nas instâncias do PT sobre a federação partidária. Esse assunto foi tratado na reunião da Comissão Executiva Nacional e vai ser novamente pauta na reunião do Diretório Nacional do PT, que acontece essa semana, dia 16. Até o momento, tem uma proposta apresentada por parte do PSB, Partido Socialista Brasileiro, de uma federação que envolve o próprio PSB, o PT e o PCdoB. Acontece que, até o momento, existe muito pouca informação e muito pouca certeza sobre como é que vão funcionar as federações partidárias. Afinal de contas, uma boa parte da sua regulamentação ainda vai ser feita. E quem vai conduzir essa regulamentação é o ministro do STF e atualmente no TSE, Luiz Roberto Barroso, que a gente sabe muito bem quais são as suas preferências e posições políticas. Mas essa não é a única questão que tem feito a gente tocar sempre nesse assunto das federações partidárias. Nós fazemos uma avaliação de que essa proposta, debatida de forma tão assodada, tão acelerada, é precipitada. E, além de ser precipitada, tem deixado a boa parte da militância do partido de fora. Na nossa opinião, uma posição como essa de uma federação para ser feita deveria envolver e deve envolver efetivamente o conjunto da militância do partido por meio de um encontro nacional, de um processo congressual. Porque, afinal de contas, a gente não está falando apenas de uma coligação eleitoral. Nós estamos falando da transformação do partido em integrante de uma federação que funciona como se um partido fosse. E imagine quem está aqui nos ouvindo, o que será termos em cada cidade desse país aí, na sua cidade, uma federação que coloca você ao lado da militância e dos filiados do PSB como se fossem de um partido só. É evidente que nós não podemos terminar o ano de 2021 achando que uma decisão como essa pode ser tomada no afogadilho. Até porque, em boa parte do país, o PSB é um partido que se comporta e age e vota com a direita, contra os trabalhadores, defendendo as políticas do governo Bolsonaro, votando com o Centrão no Congresso Nacional e tendo posições que nós combatemos permanentemente. Bom, a gente vai discutir esse assunto, federação partidária, na reunião da direção nacional do dia 16 e vamos voltar a falar do assunto com informações como é que foi o debate no diretório aqui no podcast na edição da sexta-feira. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Irine Lopes, que é deputada estadual pelo PT do Espírito Santo, que fala para a gente do anúncio da filiação do senador Fabiano Contarato ao Partido dos Trabalhadores. O Contarato anunciou hoje nas suas redes sociais a decisão de se filiar ao PT e a Irine fala para a gente mais detalhes sobre esse processo de vinda do senador
para o Partido dos Trabalhadores. Hoje nós recebemos com imensa alegria a confirmação da filiação do senador Fabiano Contarato ao nosso partido. Nós estamos há bastante tempo conversando com o Contarato, tanto a bancada de Senado, o companheiro Lula, a direção nacional, a presidenta Gleice e nós aqui da executiva estadual. O Fabiano Contarato se transformou numa referência para direitos humanos, se transformou numa referência em desmistificar o lavajatismo, né? Ele conseguiu, naquela histórica oitiva que a comissão do Senado teve com o ex-juiz Moro, ele conseguiu desconstituir todas as argumentações do Moro e comprovou a prevaricação, comprovou os crimes cometidos pelo então juiz, comprovou que o juiz não teve, como determina a lei, a impessoalidade necessária, comprovou que o juiz atuava não como juiz, mas como membro de um grupo que tinha uma determinação política de proibir o presidente Lula de participar do processo eleitoral de 2018, já que todas as pesquisas indicavam a preferência popular pela sua candidatura e ele poderia ter sido eleito em 2018. A ilegalidade da prisão do Lula. Então, assim, o Contarato, ele é uma pessoa destemida e ele demonstrou claramente que a lei é algo que deve atingir a todos, não a alguns. E quem é juiz e quem é promotor ou procurador tem responsabilidades ao fazer a justiça e não apenas buscar ludibriar a opinião pública em benefício de interesses eleitorais inconfessáveis naquela época, mas hoje plenamente justificados pela pré-candidatura do ex-juiz Moro a presidente da República. O presidente Lula foi inocentado de todas as acusações, o que demonstra que o senador Contarato estava correto ao acusar o ex-juiz Moro de manobrar a Lava Jato. Todos nós somos contrários, como muito bem deixou claro o senador Contarato, todos nós somos contra a impunidade, mas para acusar qualquer pessoa que seja, é necessário provas, e provas irrefutáveis, coisa que a Lava Jato nunca teve. Eu cito isso como uma das marcas do senador Contarato. Não é a única. Ele é um defensor da diversidade, ele tem sido duramente perseguido por assumir a sua família, que não é a família tradicional, é a família do amor. Ele é casado com outro homem, tem 2 filhos, e ele é injustiçado e duramente perseguido por isso. Então, assim, eu admiro muito essa coragem e acho que o PT ganhou muito com a filiação do Contarato, e eu espero mesmo que ele possa vir nos ajudar a construir um Espírito Santo para os despossuídos e aqueles e aquelas que lutam pela igualdade e que possa contribuir com o Brasil na campanha do presidente Lula, no fortalecimento do Partido dos Trabalhadores independente, de classe, socialista que nós queremos construir e que ele possa ajudar o Brasil com todo o seu conhecimento, seu compromisso e sua coragem. Muito bem-vindo, Contarato. O PT te espera de braços abertos. Valeu, Irine. Obrigado pelo informe, companheira. A gente também deseja boas-vindas ao senador Fabiano Contarato ao Partido dos Trabalhadores, na defesa de que ele se some às melhores posições, as posições mais à esquerda dentro do nosso partido. E, gente, nas últimas edições do podcast, a gente tem feito relatos e informes sobre os encontros setoriais do partido. Um dos que ocorreu nesse fim de semana foi o encontro do setorial agrário do partido. E o companheiro Olavo Carneiro, do PT do Rio de Janeiro,
Fala pra gente os detalhes de como é que foi o encontro, qual foi o seu desfecho. Olá, Patrick, ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Vou tratar um pouquinho de como foi o encontro nacional do setorial agrário do PT, que ocorreu sexta noite e sábado de manhã, dias 10 e 11 de dezembro. Bom, primeira coisa que acho que é importante registrar é que, infelizmente, o setorial agrário, como me parece a grande maioria dos setoriais, teve um grau de debate sobre os rumos da secretaria, do desenvolvimento do país e o lugar do campo muito baixo, para dizer o mínimo, né? A gente teve os encontros estaduais, mas praticamente não circularam as teses e um processo mais reflexivo, mais amplo, mais de massa no próprio colégio eleitoral, que alcançou em torno de 380 delegados. Então, eu preciso registrar, porque isso acaba sendo ruim, porque a gente acumula pouco, produz poucas sínteses, avança um pouco na atualização tão necessária da nossa reflexão sobre o campo brasileiro e os desafios pela frente. Dito isto, o encontro começou no dia 10, principalmente na sua reta final, numa polarização entre dois blocos políticos envolvendo as tendências internas do PT. O bloco liderado pela CNB reuniu Avante, Movimento PT, a ADS, Socialismo em Construção, Militância Socialista, e uma corrente que me parece regional lá de Pernambuco, chamada Via Trabalho. O outro bloco foi constituído pela Articulação de Esquerda, Resistência Socialista, a EPS, Quilombo Socialista e Nas Ruas e Redes. Então, esses eram os dois blocos principais organizados. E esse segundo bloco se constituiu em torno da tese central de que a reforma agrária e a agricultura familiar e camponesa precisam estar no centro de qualquer projeto desenvolvendo o país, do ponto de vista geração de emprego e renda, na produção de alimentos saudáveis, né, no combate à fome, não como só política social, mas política estruturante do nosso projeto econômico. Então, o encontro começou com esses dois blocos e essa polarização. Do ponto de vista das candidaturas, cabe dizer o seguinte: o bloco ali liderado pela CNB, primeiro eles tiveram que se acertar, porque na CNB tinham duas candidaturas. A Elisângela, da Bahia, candidata à reeleição, e o Deassis Diniz, lá do Ceará. E eles tiveram um longo processo interno para conseguir chegar, digamos assim, a um acordo entre eles do que fazer. Esse acordo entre eles foi uma divisão do mandato de secretário e secretária entre a Elisângela e o Deassis Diniz. E daí eles passaram a tentar construir o restante aí da sua chapa no diálogo com as forças. No nosso bloco, cabe destacar que, inicialmente, nós da Articulação de Esquerda apresentamos a chapa e a minha candidatura à Secretaria Nacional. Os companheiros e companheiras da EPS apresentaram o chapa e a candidatura do José Fritz, ex-ministro da Pesca, lá de Santa Catarina, e a Resistência Socialista escreveu a chapa e a candidatura da companheira Rose, do Movimento Sem Terra de Sergipe. E aí foi confluindo e o processo de unidade foi caminhando em torno da candidatura da companheira Rose, lá do MST de Sergipe. Bom, na completa indefinição do mapa e do que poderia sair de resultado de uma possível votação, a CNB então resolveu procurar o nosso bloco para conversar e, no primeiro momento, apresentou uma proposta que foi literalmente uma divisão de mandato, onde o primeiro ano era Elisângela, depois os 2 anos seguintes a Rose, do nosso bloco, e terminava com o Deassis deles da CNB. Nós imediatamente recusamos esse acordo, pautado em dois pontos. Primeiro, que o acordo tinha que ter política também, não só distribuição de espaço. E o segundo é que, se houvesse essa distribuição, esse acordo sobre tempo de mandato à frente da secretaria, não existia ser fatiado, não. Era 2 anos para um bloco, 2 anos para o outro. E então recusamos essa proposta nesses termos. Na sexta-feira, meia hora antes de começar o encontro, a CNB novamente chamou o nosso bloco para conversar, e aí nós repetimos o seguinte: a possibilidade de um acordo, primeiro tem que ter essa política. A gente, a Secretaria Agrária,
defender, construir, apresentar em todas as instâncias e fóruns do partido e possíveis candidaturas a centralidade da reforma agrária popular para o desenvolvimento do país no próximo período que se coloca. E segundo, a divisão do mandato, 50%, 2 anos, não tem problema quem começa, quem termina, e a divisão 50% do coletivo nacional. A CNB aceitou esse acordo, então foi em cima desses elementos que a gente, na sexta-feira à noite, construiu, então, a unidade, né, tanto na chapa para o coletivo nacional como candidaturas, nesse arranjo. Nesse arranjo cabe dizer que o acordo também é o seguinte, uma lógica de triunvirato, Rose, Elisângela e de Assis, ou seja, nos 2 primeiros anos, o bloco da CNB assumirá a condição da secretaria, no primeiro ano a Elisângela, no segundo ano de Assis, e quem não estiver na cabeça seriam como se fosse uma secretaria adjunta, nesse caso 2 secretarias adjuntas. Nos 2 anos em que a Rose será secretária, os 2 anos finais, o de Assis e a Elisângela serão secretários adjuntos. Então, assim se deu o acordo de unidade para o Encontro Nacional do Setorial Agrário. Nós, da Articulação de Esquerda, participamos da apresentação da tese, colocamos nossa política, em especial a crítica à conciliação com o agronegócio. Não é mais possível um projeto de desenvolvimento em termos econômicos, políticos, sociais e ambientais, em alianças e acordos com o agronegócio, seja pelos seus interesses de classe, seja pelo conjunto de valores que eles expressam. E nesse movimento vamos estar compondo, a Articulação de Esquerda volta a fazer parte do coletivo nacional. Quero chamar a atenção também para o fato dos companheiros e companheiras da DS não terem inscrito uma chapa nacional ou coletivo, não terem apresentado candidatura e nem terem integrado nenhuma chapa para o coletivo nacional. A ADS, na reta final, adotou a posição política de apoiar o bloco liderado pela CNB, porém não integrou a chapa nacional. Isso tem uma relevância porque, para quem não lembra, a DS é uma tendência importante nesse tema agrário e agrícola, a ponto de ter estado à frente do MDA por muitos anos, nos governos Lula e Dilma. Então, chamou muita atenção, digamos assim, uma ausência mais significativa da DS na disputa e na contribuição da formulação e da elaboração no debate. Valeu, Olavo. Obrigado pelo informe, companheiro. Na edição da sexta-feira, a gente ouviu aqui no podcast as companheiras Ana Flávia, do Rio Grande do Norte, e Heloísa Vilela, de São Paulo, que falaram um pouco das perspectivas para os congressos estaduais da JPT nesses estados. Os congressos aconteceram e a gente escuta agora as duas companheiras sobre como é que foram os congressos, quais foram os seus resultados e qual é o saldo político que nós temos no Rio Grande do Norte e em São Paulo da juventude do PT. A gente começa ouvindo a companheira Ana Flávia. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Em especial a juventude petista que está nos ouvindo. Bom, companheiro, companheirada, como prometido, volto aqui no podcast trazendo boas novas, né? Conseguimos ser vitoriosos na nossa chapa para a Secretaria Estadual da Juventude do PT do Rio Grande do Norte. Foi uma vitória muito bonita, né? A gente conseguiu vencer por 75 votos a 70. A gente teve umas quebrinhas de votos aí que conseguimos fazer do lado de lá. E, sem dúvidas, é uma vitória muito importante que marca novos períodos, novos ventos na Secretaria da Juventude do PT do Rio Grande do Norte hoje. Como eu havia falado antes, a gente está num cenário de uma secretaria que está imobilizada, que do ponto de vista da defesa política é muito rebaixada, muito moderada, né? Enfrentamento baixíssimo ao atual governo, às políticas de morte que está enterrando nossa juventude, que está enterrando o nosso povo. Então, a gente está assumindo aí com essa promessa, né? A promessa de fazer uma juventude PT viva, que esteja em cada interior do nosso estado do Rio Grande do Norte,
que esteja fazendo as defesas necessárias para esse tempo, a defesa do justo, do correto, de que a gente não pode se aliar à direita rebaixando nosso programa, de que a gente não pode se aliar à oligarquia do nosso Estado, que tanto mal faz ao nosso povo. Então, é de muita esperança e de muito desejo de organização dessa juventude para o Partido dos Trabalhadores e que a gente consiga fazer isso com muita política no comando. Tem muita disposição, né, gente? Então é isso. Espero que ao longo desses anos a gente possa vir mais vezes no podcast para falar como é que a gente está tocando essa Secretaria da Juventude do PT aqui no estado do Rio Grande do Norte. E, sem dúvidas, o céu é o limite pra gente. Vamos botar para quebrar nessa Secretaria de Juventude, que vai ser uma Secretaria de Juventude não só dirigida por mulheres de luta, mas uma Secretaria de Juventude que está à altura de dar as respostas necessárias nessa conjuntura de tanta coisa ruim para o nosso povo, né? Então, um beijo, viva a juventude do PT do Rio Grande do Norte e venceremos por uma JPT do tamanho dos nossos Valeu, Ana. Obrigado pelo informe, companheira. Parabéns pela sua eleição. Muita força e muita disposição de luta para você e para toda a militância da juventude do PT do Rio Grande do Norte. A gente escuta agora o informe e o relato da companheira Heloísa Vilela sobre o Congresso do Estado de São Paulo. Olá, companheirada, tudo bem? Sou a Heloísa Vilela, eu sou militante do PT de Santo André, da Juventude, e eu fui candidata à Secretaria da JPT do Estado de São Paulo nesse último congresso da JPT. E eu vim aqui dividir com vocês como o nosso processo foi vitorioso para a juventude da articulação de esquerda e para a nossa tendência como um todo. A gente superou as nossas expectativas, conseguimos fazer cadeiras na direção estadual, mas mais do que isso, foi um processo com uma galera muito boa, muito engajada em debater política, em conversar, não só nos momentos das plenárias, mas o tempo inteiro sobre o que de verdade, né, estava significando aquele congresso, se a gente estava ali por uma troca de direção desgastada ou se a gente ia debater política de verdade. A gente interviu no sentido de fazer a galera pensar um pouco sobre a que custo essa unidade foi forjada. O que é a unidade, né? É todo mundo se reunir em torno de uma candidatura e não poder fazer o debate de ideias, não poder colocar certas coisas em nome de um acordo, eu acredito que não é o caminho correto e a gente provou isso levando a nossa candidatura até o final. Então eu queria agradecer a toda a militância da Juventude da E de São Paulo, a todo mundo que acreditou na gente. Acho que a gente sai de cabeça erguida, consolidando que a Juventude da E existe em São Paulo e resiste. Eu acho que nada nem ninguém pode tirar isso da gente e a disputa vale a pena. Vale a pena colocar as nossas ideias, vale a pena lutar pelo que a gente acredita, vale a pena não abaixar a cabeça. Beijo. Valeu, Elô. Parabéns aí pelo importante desempenho. Foi fundamental para o conjunto da juventude do PT de São Paulo, a tua candidatura, as posições que foram defendidas e a chapa apresentada pela juventude da tendência petista, articulação de esquerda. E, companheirada, falando em congressos da juventude do PT, esta semana começa a etapa nacional. Já no dia de hoje, segunda-feira, teve início o processo de credenciamento, que se estende até o dia de amanhã. Nos outros dias, tem uma série de atividades programadas. E na sexta-feira tem a abertura oficial do Congresso, que vai contar com a participação do presidente Lula, da presidenta Dilma, do companheiro Fernando Haddad, da presidenta Gleisi Hoffmann e da nossa companheira deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides, a mais jovem deputada da bancada federal do PT. E, sábado e domingo, o Congresso Nacional acontece efetivamente. Bom, para dar as primeiras informações sobre o quadro de credenciamento, como é que está a situação, a gente escuta agora o companheiro Ian Ribeiro, do Rio de Janeiro, que está como candidato a secretário nacional pela tese Uma JPT do tamanho dos nossos sonhos. Fala, companheiros e companheiras que estão aí nos ouvindo no podcast. Meu nome é Ian Ribeiro, eu sou candidato a secretário nacional pela tese por uma JPT do tamanho dos nossos sonhos. Hoje, iniciamos o credenciamento para a etapa nacional do Congresso da JPT.
O credenciamento vai estar acontecendo hoje, segunda-feira, e amanhã na terça. Tendo também o credenciamento dos suplentes amanhã na terça-feira. O Congresso está contando aí com 786 delegados nacionais. Desses 786, são 432 da CNB, 52 da JPT do tamanho dos nossos sonhos, 71 da DS, 94 da RS, 38 do Socialismo em Construção, 8 da MS, 22 da EPS, 31 do Avante, 3 da Tribo, 4 da JR, 2 de Parada e 29 do MPT. Hoje a gente tem essa consolidação possível aí, esses números podem estar se modificando ao longo do credenciamento, mas é um credenciamento desse congresso, né, virtual, como nós sabemos. Espero que esses números eles se tornem reais na participação no Congresso, que a gente tenha todos esses delegados e delegadas de fato participando e debatendo política no Congresso Nacional e não apenas sendo garrafinhas para votarem numa tese Y ou X, ou com a maioria por votar e sem acrescentar em nada na formulação e organização da juventude do PT. Ao longo da semana vou estar voltando aí no podcast para a gente trazer mais informações e como está o andamento desse congresso, que é tão importante, mas que infelizmente está cumprindo um papel muito menor do que deveria estar cumprindo hoje na conjuntura do nosso país. Valeu, Ian. Obrigado pelo teu informe, companheiro. E bom, Ian, tanto na sexta quanto na próxima segunda, você volta aqui no podcast para falar um pouco mais do debate político, do que está acontecendo e quais são as perspectivas para este importante momento de debate e organização política para a nossa juventude. Companheirada, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, é uma publicação que sai toda segunda e sexta-feira, produzido totalmente por meio de troca de áudios de WhatsApp, com militantes do PT, espalhados por todo o país. Nos encontramos aqui na sexta-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.